Existe uma estrada na França que parece normal: asfalto, faixas, carros passando, pessoas caminhando. À primeira vista, nada nela parece impossível. Só que algumas horas depois, a mesma estrada desaparece, não fecha, não levanta uma ponte, não abre uma cancela. Ela simplesmente some debaixo da água. E se você estiver no meio dela no momento errado, o problema não é trânsito, é mar. Essa estrada se chama Passage du Gois. Ela liga o continente à ilha de Noirmoutier, na costa atlântica da França, numa região de marés, bancos de areia, lama, correntes e paisagem aberta. O caminho tem cerca de 4 quilômetros. É o tipo de distância que parece pequena no mapa. 4 quilômetros não assusta ninguém. Você olha e pensa: isso dá para resolver em poucos minutos. Mas aí está o truque. No Passage du Gois, a distância não é o relógio principal. O relógio principal é a maré. Quando a maré está baixa, a estrada aparece. Ela atravessa uma zona costeira rasa, como se alguém tivesse desenhado uma linha no meio do fundo do mar e dissesse: por enquanto, pode passar. Mas quando a maré sobe, essa linha perde autoridade. A água volta, cobre o caminho, apaga o asfalto e transforma uma estrada em parte da baía. É por isso que esse lugar é tão estranho, porque a gente está acostumado a pensar em estrada como uma coisa fixa. Estrada é infraestrutura, é mapa, é rota, é algo que deveria estar ali quando você precisa. Mas o Passage du Gois não funciona assim. Ele existe por janela, por permissão, por horário. Você não atravessa quando quer, você atravessa quando o mar deixa. E essa frase parece poética até virar regra prática. Antes de cruzar, é preciso consultar a tabela de marés. As recomendações oficiais falam em atravessar perto da maré baixa, com janelas que mudam conforme o coeficiente da maré e as condições do tempo. Em uma situação média, a travessia costuma ser recomendada dentro de uma janela próxima da maré baixa. Em outras condições, essa janela pode mudar. E se houver tempestade, vento forte, neblina ou maré mais complicada, o risco aumenta. Ou seja, não basta ver a estrada seca e sair acelerando. Ela pode parecer disponível, mas a disponibilidade dela é temporária. E o pior erro ali é tratar o oceano como se fosse um detalhe. O Passage du Gois tem placas, avisos, horários e estruturas de segurança. Ao longo do caminho existem balizas e refúgios elevados para quem é surpreendido pela água. Só a existência desses refúgios já conta a história. Uma estrada comum não precisa de lugar para você subir quando o mar volta. Essa precisa. E isso muda a sensação da travessia. Porque não é apenas uma rota bonita. É uma rota onde cada minuto importa. Você pode imaginar a cena. O carro entra quando o asfalto ainda está visível. De um lado, lama, areia e água rasa. Do outro, o horizonte aberto da baía. Perto da estrada, pessoas procuram mariscos quando a maré permite. A paisagem parece calma, quase tranquila demais, mas a tranquilidade ali é uma fase. O mesmo lugar que parece seguro quando está seco, vira outro lugar quando a água começa a ocupar as laterais. Primeiro, pequenas lâminas de água aparecem. Depois elas se espalham. Depois a estrada começa a perder borda. Depois, algumas partes deixam de parecer estrada e começam a parecer fundo de mar. E aí o cérebro entende tarde demais uma coisa simples. O caminho não era dono daquele espaço, ele era só visitante. Essa é a grande virada do Passage du Gois. A estrada não venceu o mar, ela negociou com ele, e só funciona enquanto essa negociação está aberta. Geograficamente, o Gois liga Beauvoir-sur-Mer à ilha de Noirmoutier. Ele atravessa a Baía de Bourgneuf, em uma área intertidal, que é justamente essa faixa do litoral que fica exposta em certos momentos e submersa em outros. Não é um cenário de ficção. É um fenômeno costeiro com regras físicas muito concretas. Correntes, sedimentos, variação de maré, vento, relevo raso e tempo. Tudo isso decide se o que você está vendo é estrada ou água. Segundo o turismo local, o próprio Gois foi formado por correntes que se encontraram e acumularam areia e lodo em períodos de água mais calma. Ou seja, a origem do caminho também é parte do mecanismo. Ele não é uma ponte sólida ignorando a natureza. Ele nasceu justamente de uma zona que a natureza vive redesenhando. Depois, o ser humano transformou essa passagem em via. Ela ganhou pavimentação, sinalização, história, uso turístico, tradição local, mas a regra central nunca mudou. A maré continua mandando. E isso é fascinante porque inverte uma expectativa moderna. Normalmente, a gente pensa que infraestrutura serve para reduzir incerteza. Uma ponte reduz a espera, um túnel corta caminho, uma rodovia organiza a viagem. Mas o Passage du Gois mantém a incerteza no centro da experiência. Ele não elimina a maré. Ele obriga você a respeitá-la. E, de certa forma, isso torna o lugar mais memorável do que uma ponte comum, porque uma ponte aberta o tempo todo vira rotina invisível. Você cruza e esquece. Mas uma estrada que aparece e desaparece cria ritual. Você olha o horário,
Confere a maré, vê o clima, calcula a janela, decide se atravessa. E se perder o momento, espera. Não adianta negociar com o semáforo, não adianta buzinar, não adianta reclamar que o GPS mandou por ali. O mar não lê aplicativo. E esse detalhe do GPS é importante. As orientações locais alertam que sistemas de navegação podem sugerir o passagem do Góis sem considerar corretamente a maré e o tempo. Parece uma piada moderna, mas é um problema real. O mapa digital vê uma rota, o oceano vê uma fase. E entre os dois, quem decide é a água. Esse contraste rende uma imagem muito forte para o vídeo. De um lado, uma tela dizendo siga em frente, do outro, uma estrada desaparecendo. É quase a natureza lembrando que nem todo o caminho desenhado no mapa existe no mundo naquele momento. E isso cria um tipo de perigo muito moderno. Antigamente, a pessoa talvez dependesse mais das placas, da experiência local, da conversa com quem conhecia a maré. Hoje, muita gente chega com a sensação de que o aplicativo já resolveu o mundo. O problema é que um aplicativo pode calcular rota, pode calcular trânsito, pode calcular distância. Mas, se ele não entende o estado real da maré naquele instante, ele está enxergando uma estrada que pode não estar disponível. E esse detalhe é perfeito para o canal, porque mostra uma falha de confiança. Não é que a tecnologia seja inútil, é que ela não substitui leitura do lugar. No Góis, a inteligência da travessia é híbrida. Você precisa do horário, precisa da tabela, precisa do clima, precisa olhar o céu, precisa olhar a água, precisa respeitar as placas e precisa aceitar que, se a janela fechou, acabou. Não é uma opinião, é maré. Existe ainda uma diferença importante entre atravessar e brincar com o limite. Atravessar dentro da janela é uma experiência. Ficar testando até onde dá para ir quando a água volta é outra coisa. E esse segundo comportamento é justamente o que transforma uma paisagem bonita em situação ruim. Porque a água não precisa subir de forma cinematográfica para ser perigosa. Ela pode avançar constante, pode cobrir marcas, pode esconder buracos, pode fazer o motorista perder referência, pode transformar uma decisão de segundos em uma espera em refúgio. E se houver neblina, vento ou mau tempo, o problema fica menos visual e mais traiçoeiro. Você não vê o limite com clareza, não percebe a distância do mesmo jeito. E o ambiente, que já era temporário, fica ainda menos legível. Essa é a tensão certa do episódio, não é medo barato, é precisão. É mostrar que o risco nasce quando a pessoa trata um lugar dinâmico como se fosse fixo. E aqui entra outra camada interessante. O passagem do Góis não é só perigoso, ele também é bonito. E essa beleza pode ser enganosa. Na maré baixa, a paisagem abre uma espécie de deserto costeiro. O céu parece enorme, o chão reflete luz. As balizas criam uma linha visual que atravessa a baía. As pessoas aparecem pequenas no espaço. É uma cena limpa, quase minimalista, mas justamente por ser limpa, ela pode passar uma sensação falsa de controle. Quando o mar está longe, tudo parece óbvio. Quando a água volta, o mesmo lugar vira um relógio correndo. É por isso que o vídeo não deve exagerar o perigo. O perigo já está na estrutura do lugar. Você não precisa inventar onda gigante. Não precisa colocar tom de desastre em cada frase. Basta mostrar que uma estrada usada de verdade tem uma janela de existência. E que atrasar ali é diferente de atrasar em qualquer outra estrada. Em uma rodovia comum, se você demora, talvez perca o compromisso. No Góis, se você demora no momento errado, pode perder a própria estrada. Esse tipo de frase funciona porque ela é simples e verdadeira, e existe uma prova visual disso nas próprias estruturas de segurança. Ao longo da passagem, as balizas não servem só para enfeitar a paisagem. Elas marcam o caminho quando a referência visual começa a ficar confusa. E os refúgios elevados contam uma história silenciosa. Eles existem porque a hipótese de alguém ser surpreendido pela água não é absurda. É uma possibilidade real o suficiente para virar infraestrutura. Isso é muito forte para o vídeo, porque quando o espectador vê uma estrada, ele espera acostamento, placa e talvez semáforo. Mas quando vê uma escada ou uma plataforma para escapar da maré, entende que está diante de outra lógica. Não é uma estrada com risco comum. É uma estrada onde o ambiente pode recuperar o espaço. E quando recupera, a prioridade deixa de ser continuar a viagem. Vira sair do caminho. Esse detalhe também impede exagero barato. O Góis não precisa ser apresentado como armadilha mortal em cada segundo. Ele deve ser apresentado como um lugar que funciona muito bem quando respeitado, mas que pune distração, pressa e arrogância. Essa é uma diferença importante. O vídeo não deve ensinar medo da estrada, deve ensinar respeito pelo mecanismo. Se a pessoa entende a maré, a travessia vira experiência. Se ignora a maré, a travessia vira problema. E isso é mais interessante do que qualquer grito de suspense. Agora, por que alguém continuaria usando uma passagem assim se existe alternativa?
Porque o Passage do Góis não é apenas utilidade, ele é identidade, é paisagem, é memória local, é experiência. É um lugar onde moradores, visitantes, pescadores, coletores de mariscos e curiosos enxergam a ilha e o continente de um jeito que uma ponte comum não entrega. Existe uma ponte para Noirmoutier, mas uma ponte não desaparece. Uma ponte não cria a mesma sensação de atravessar um espaço emprestado pelo mar. Uma ponte não faz você olhar para a tabela de marés antes de colocar o pé no caminho. O Góis faz, e talvez por isso ele tenha um valor simbólico tão forte. Ele transforma uma travessia em evento. É uma estrada que não quer ser invisível. Ela exige atenção, exige leitura, exige humildade. E quando você pensa bem, poucas infraestruturas fazem isso hoje. A maioria tenta esconder o ambiente. Túneis escondem montanhas, pontes escondem rios, rodovias escondem distâncias. O Passage do Góis faz o oposto. Ele expõe o ambiente, ele obriga o motorista a lembrar que existe uma baía inteira ali, que a maré sobe, que o tempo muda, que a linha entre terra e mar não é tão fixa quanto parece, e que a segurança depende de respeitar uma regra mais antiga do que qualquer placa. Esse é o ponto que deixa a história maior. Não é uma estrada diferente. É uma estrada que revela uma disputa silenciosa entre o nosso desejo de passagem e o ritmo do oceano. Durante algumas horas a passagem é nossa, depois volta a ser do mar. E isso acontece de novo, todos os dias, 2 vezes ao dia, a maré redesenha a utilidade daquele lugar. O que era estrada vira água, o que era rota vira baía, o que era pressa vira espera. Essa repetição dá ao Góis uma característica quase teatral. Ele aparece, as pessoas entram em cena, carros cruzam, ciclistas passam, caminhantes observam, coletores se espalham. Depois a água volta e o palco fecha. Até a próxima maré baixa. Existe até um evento famoso associado ao lugar. Uma corrida em que a relação com a maré faz parte do espetáculo. Mas o mais importante não é a corrida. O mais importante é o motivo de ela fazer sentido ali. O Góis transforma tempo em personagem. Em muitas histórias, o vilão é uma pessoa. Aqui, o adversário é o relógio da maré. E isso é muito mais elegante do que parece, porque o público entende imediatamente. Todo mundo já se atrasou. Todo mundo já confiou em um mapa. Todo mundo já olhou para uma rua e pensou é só seguir. Só que quase ninguém vive em um lugar onde é só seguir, depende do oceano estar de bom humor. Essa identificação humana é essencial. O vídeo não pode ficar só em dado turístico. Ele precisa fazer a pessoa se imaginar ali. Você está no carro. O céu está claro. A estrada ainda aparece. Você vê água distante. Parece tudo sob controle, mas uma placa avisa o horário. Uma baliza marca o caminho. Um refúgio elevado lembra que alguém algum dia precisou de um lugar para subir. E de repente, a travessia deixa de ser passeio e vira decisão. É isso que dá atenção sem exagero. Não é pânico. É consciência. O Passage do Góis também tem outro detalhe visual muito bom. Ele muda sem precisar de corte. Se você gravar em timelapse, a própria paisagem edita a cena. A água avança, as bordas somem, as marcas do asfalto perdem força, as balizas passam a parecer postes fincados no mar. E a estrada que antes guiava o olhar vira apenas uma memória por baixo da superfície. É um tipo de transformação que o público entende sem explicação longa. A imagem já conta metade da história. A narração só precisa dar a outra metade, onde fica como funciona, porque é permitido, quando é perigoso e porque esse lugar continua fascinando. Na etapa visual, esse vídeo precisa respeitar uma regra importante. O fundo deve mostrar a escala real da paisagem, estrada seca, água chegando, balizas, placas, visão aérea, lama, carros e a ilha no horizonte. Os elementos em motion não devem repetir esse fundo. Eles precisam explicar relógio de maré, janela de passagem, mapa da França, alerta de GPS, refúgio elevado, seta da água subindo. Se o fundo já mostra estrada coberta pela água, o elemento não precisa ser outra estrada coberta pela água. Ele precisa ser o detalhe que faz o espectador entender a cena. Esse é o tipo de direção que evita redundância. E isso vale para a própria narrativa. O roteiro não precisa dizer 20 vezes que a estrada desaparece. Ele precisa mostrar as consequências dessa ideia. Desaparece para o turista, desaparece para o motorista atrasado, desaparece para o GPS, desaparece para a rotina da ilha, desaparece para lembrar que nem toda a fronteira entre terra e mar é uma linha fixa. Quanto mais a gente abre essas camadas, mais o tema cresce. Uma estrada que some deixa de ser curiosidade de internet e vira uma forma de enxergar o litoral, porque o litoral é justamente isso, negociação. Terra tentando ficar, água tentando voltar, gente tentando atravessar, mapas tentando simplificar, e a maré lembrando que simplificação tem limite. No fim, o Passage do Góis é estranho porque ele expõe algo que a infraestrutura moderna tenta esconder. A gente gosta de acreditar que constrói caminhos permanentes. Mas em alguns lugares, o mundo não aceita essa promessa tão fácil.
No Góis, o caminho existe, depois não existe. Depois existe de novo, não porque alguém ligou ou desligou, mas porque o oceano subiu e desceu. Isso é o que torna o lugar memorável. Não é só a estrada, é a regra. Uma regra antiga, simples e implacável. Você pode passar, mas só quando o mar permite. E talvez seja por isso que essa estrada fique tanto na cabeça, porque ela transforma uma coisa comum, atravessar de um ponto a outro, em uma pergunta: será que ainda dá tempo? Será que a maré está baixa? Será que o mapa sabe o que está acontecendo? Será que a estrada ainda está ali? Em qualquer outro lugar, essas perguntas seriam estranhas. No Passage do Góis, elas são parte da viagem. E quando a água cobre tudo, a resposta aparece sem pressa. O caminho não foi destruído. Ele só voltou a ser mar. Até amanhã.